Meus irmãos, fiquem em pé, pegue a sua Bíblia, por favor. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Deus seja louvado. A partir do versículo 1. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz assim a Bíblia Sagrada. O epígrafo do texto: Jesus ordena aos demônios para uma manada de porcos. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espíritos imundos, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia, de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjurar-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram aos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que se assenta num trono inabalável. Grande é o Senhor, ó Rei do Universo. Nesta noite eu clamo pela sua palavra. Dá-me uma palavra, Senhor, revelada para transmitir ao seu povo. Meu Deus, neste culto de libertação, sabemos que a tua palavra tem um poder de transformação, de libertação, libertar os cativos, os oprimidos. Por isso eu peço que através da sua palavra, vidas sejam libertas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma teu assento. Glorifica a Deus nesta noite. Bendito é o Deus eterno, pois nosso Deus é grande, é soberano, está acima de tudo, acima de todos. E a Bíblia diz em Salmo 89, versículo 14: justiça e retidão são as bases do seu trono. Misericórdia e verdade vão diante de ti. Aleluia! O nosso Deus é soberano, pois a Bíblia Sagrada diz, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo
22, a Bíblia diz que ele estende o céu como cortina, desenrola como tenda, e ele está assentado sobre o globo da terra, e cujos moradores são para ele como gafanhoto. Deus está assentado sobre o globo da terra. Deus está acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que Deus é tão grande, tão soberano, que Isaías 40:15, a Bíblia diz que as nações são consideradas para ele como a gota que cai num balde. Oh, glória a Deus! Isaías fala mais acerca da soberania e do poder de Deus, dizendo que ele mediu os céus a palmo e tomou as águas do oceano na concha das suas mãos. E a Bíblia também diz, Isaías 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, pois operando Deus, quem impedirá? Quem crê nisso? Levanta a mão, abaixa o microfone um pouco e glorifica a Deus nesta noite. E eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus me concede de mais uma vez poder assumir esta tribuna santa para fazer uso da exposição da sua palavra. Palavra de Deus que é inerrante, infalível, viva, eficaz, mais penetrante que uma espada afiada de 2 fios, pois ela penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medula, apta para discernir a intenção do coração do homem, pois esta palavra tem o poder, aleluia, de penetrar nas profundidades da alma do homem. Somente ela tem um poder de transformação, pois Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 15, palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, aleluia. E a Bíblia também diz, louvado seja Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 10 e versículo 11, a Bíblia diz assim: como a neve cai do céu, assim como a chuva rega a terra, assim é a palavra que sai da minha boca. Antes fará o que me apraz e não voltará para mim vazia. Esta palavra tem um propósito, aleluia, de ir ao encontro dos ouvintes nesta noite e de trazer a transformação, a libertação na vida de um homem. Aleluia, quando falamos de culto, de libertação, as pessoas então ficam na maior expectativa de ver demônio cair, de ver até mesmo, aleluia, pessoas ser curadas, pessoas, aleluia, ser paralítico andar, milagres acontecem, demônios são expulsos, mas a maior libertação que o homem pode alcançar, aleluia, está escrito em Colossenses capítulo 1, no versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a remissão dos nossos pecados pelo teu sangue. A maior libertação de um homem é sair das trevas, é sair do poder de Satanás, é sair do domínio das trevas, aleluia, e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. A maior libertação do homem é sair das trevas, é sair do pecado, é sair do engano, aleluia, e viver na luz que é Cristo Jesus.
Quem crê nisso, levanta a mão para o céu e diga glórias a Deus. Tem muitas pessoas, oh glória a Deus, tem muitas pessoas que o demônio são expulsos. Tem muitas pessoas que recebem a cura, mas não significa que elas estão libertas. Veja bem, Jesus vai curar 10 leprosos. E a Bíblia diz que dos 10, só um voltou para agradecer a Deus. Tem muitas pessoas que até o demônio é expulso, mas esse demônio que foi expulso, ele vai para lugares desertos, aleluia, e depois de um tempo, ele volta para ver se a casa está vazia, para ver se aquela pessoa não teve compromisso com a palavra. Os demônios voltam para ver se a casa está desocupada, se a casa está bagunçada, se naquela casa não tem oração, não tem jejum, não tem santidade, não tem obediência, então aquele demônio que saiu, ele vai chamar mais 7 demônios e vai dizer: vamos voltar para a vida dele, vamos voltar para a vida dela, porque a casa está desocupada, a casa está vazia, a casa está bagunçada, está em desordem, e nós gostamos de bagunça, nós gostamos de habitar em casa que não tem propósito, nós gostamos de habitar em casa que não tem ordem, que não tem obediência, aleluia. Nós gostamos de morar em casas de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Logo, aqueles demônios torna para a vida da pessoa, e a última fase passa a ser pior que a primeira. Então os demônios passam a tomar o controle da sua vida, ele passa então a te possuir. Os seus desejos pelas drogas vai aumentar, os seus desejos pelos prazeres sexual, pela pedofilia, pela homossexualidade, pelo adultério, pela pornografia vão aumentar. O teu desejo pela idolatria, o seu desejo pelas abominações, iniquidade vão se aumentar, porque os demônios estão tomando posse da sua vida, porque você permitiu, você deu brecha. Mas agora veja bem, uma casa ocupada. O que significa uma casa ocupada? É uma casa aonde já tem dono, já tem alguém morando, aonde, aleluia, a presença de Deus habita na sua vida, pois a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Não sabei que o Espírito de Deus habita em vós? Quando o Espírito de Deus habita no homem, não tem lugar para Satanás entrar. Quando o Espírito de Deus habita na vida de uma pessoa, não tem lugar para os demônios entrar, aleluia. Mas a casa que Deus habita é uma casa que tem compromisso com a verdade, é uma casa organizada, é uma casa que tem, aleluia, vida de oração, que tem responsabilidade, que tem zelo, que tem amor, que tem, aleluia, arrependimento, aleluia, oh glória a Deus. Lembra do rei Ezequias? Esse rei era um rei, aleluia, que Deus honrou, era um rei que Deus era com ele, era um rei que Deus deu muita conquista para o rei Ezequias. Mas um dia
ele deixou a casa desorganizada. Um dia ele deixou a desejar, e Deus envia o profeta Isaías, e vai até o rei Ezequias e diz assim: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás. Aleluia. Veja que Deus não habita em casa desorganizada. Aleluia. Deus só faz morada em casa aonde há compromisso, caráter, zelo, aleluia, vida de oração. Oh, glória a Deus, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a maior libertação que o homem pode alcançar é ser liberto totalmente, é ser liberto e transformado. O que significa a palavra libertação? Significa pôr em liberdade ou estar livre. Estamos diante de um texto sagrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, mais conhecido como o endemoniado gadareno. Esse texto, aleluia, é impactante, que mostra a libertação de um homem que era possuído por espíritos maligno. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus chamar os demônios de espíritos malignos ou espíritos imundos. Veja bem, então existe espíritos imundos, os demônios existem, e a missão deles é atacar, destruir a vida das pessoas, do ser humano. Satanás precisa de um corpo para habitar. Então, se a casa estiver vazia, se tiver tudo em desordem, se tiver tudo bagunçado, quem vai entrar na sua vida é Satanás. E esses demônios vão começar a atuar na vida da pessoa, trazendo destruição, aleluia, afastando o homem de Deus. Então veja bem, nesse texto sagrado, nós vamos ver um homem debaixo do poder de Satanás. Satanás dominava a vida de um homem da cidade de Gadara. O diabo se apoderou deste homem de uma forma assustadora. A Bíblia diz que na cidade de Gadara havia um homem possuído por uma legião de demônio. Logo, uma legião diz, aleluia, que 5.000 homens, aleluia, conforme o costume antigo de Roma, aleluia, louvado seja Deus, tinha mais de 2.000 demônios na vida deste homem. O texto diz que este homem, ele vivia, aleluia, amarrado com cadeias e grilhões. Esse homem estava aprisionado, e muitas das vezes a força deste homem, o mundo espiritual existe, irmão. Veja bem, preste bem atenção em cada detalhe. A Bíblia diz que mesmo com cadeia, que mesmo com grilhões, este homem quebrava as cadeias, esse homem quebrava os grilhões. Há anos que eu venho, aleluia, trabalhando, aleluia, na evangelização dentro de penitenciárias, aleluia, e através do trabalho de evangelismo, Deus me deu autoridade para expulsar demônios. E eu me lembro que um dia, há muitos anos atrás, eu estava dentro da cadeia aqui em Maringá, e manifestou um demônio da morte num jovem chamado Flávio, dentro da cadeia de Maringá, e ele estava
dentro da cela, não tinham aberto a cela para ele sair, havia ele e mais 2 presos, e de repente eu fiz uma oração na grade pelo aquele jovem, ele manifestou uma legião de demônio, os seus olhos mudaram, o seu semblante saiu, aleluia, da natureza normal, entrou numa outra atmosfera, o seu semblante ficou transformado, o seu rosto ficou estranho, aleluia, era tanto demônio que os presos que estavam com ele na cela pulou para a cama de cima, ficaram com medo. Dentro da cadeia o pessoal assustou, porque ele rangia os dentes bem alto, começou a espumar a sua boca, e de repente ele agarrou a grade de ferro e começou a chacoalhar. Eu nunca tinha visto aquilo, depois de anos e anos pregando dentro da cadeia. Eu pensei que ele ia arrancar aquela grade de ferro da cadeia, e ele começou a chacoalhar. Houve um pavor dentro da cadeia, os bandidos ficaram com medo, e era uma legião de demônio, e de repente Deus me deu autoridade para expulsar aquele demônio, e eu expulsei aquele demônio no nome de Jesus, e o demônio saiu. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo espiritual existe, que uma pessoa possuída por uma legião de demônio, ela tem uma força sobrenatural, não é uma força humana, não é uma força carnal, é uma força espiritual, capaz de quebrar até cadeias, quebrar ferro, quebrar, aleluia, levantar banco de igreja, jogar tudo para o alto. Se o pastor não tiver a vida séria com Deus, se os obreiros não tiver uma vida de oração e jejum, esse demônio é capaz de bater no pastor, de bater nos irmãos, de bater nas irmãs, de quebrar toda a igreja e botar todo mundo para correr. Que isso, pastor? É verdade? É. Aleluia. Com o mundo espiritual não se brinca. O mundo espiritual é coisa séria. Eu me lembro que os discípulos chegou até Jesus e disse: mestre, teve um caso, nós fomos orar, um jovem lunático, o seu pai pediu para nós orar, o demônio jogava ele no fogo, ele espumava, rangia os dentes, se entortava todo. Eu tentei, aleluia, expulsar João, sai em nome de Jesus, e João não conseguiu. Aí Pedro, agora é minha vez, em nome de Jesus, sai, e não saiu, aleluia, e foi passando um por um, Pedro, João, Tiago, André, aleluia, até chegar aos 12, sai em nome de Jesus, e não saiu. Bateram o pé, gritaram bem alto, sai em nome de Jesus, também não saiu. Então chega o pai do menino e fala assim: Senhor, eu cheguei até aqueles crentes, até os seus discípulos, pedi para eles curar o meu filho, expulsar esse demônio da vida dele, e nada aconteceu, aleluia. Então os discípulos, assustados, nunca viram um demônio daquele, e vai chegar até Jesus, vai dizer: mestre, nós tentou, não conseguiu. Por que nós não conseguiu expulsar aqueles demônios? Jesus vai dizer a primeira coisa: ó geração incrédula e perversa, aleluia. Vai chamar de incrédulo, vai chamar de incrédulo, aleluia, para vencer Satanás, para expulsar demônios, só tem uma maneira. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, no versículo 17: esses sinais seguirão aos que crer. Em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava na vida daquele jovem, porque eles foram incrédulos. Não pode deixar o medo tomar conta de você, porque uma das estratégias de Satanás é intimidar, é colocar a dúvida, é colocar o medo no
seu coração. E o crente tendo medo, ele vai ter dúvida. E quando o crente tem dúvida, ele não tem fé. Aí Jesus vai dizer, o segundo e o terceiro motivo, ele vai dizer, existe demônios, casta de demônios, legião de demônio, que só sai com jejum e com oração. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Se você quer ser usado por Deus para expulsar demônios, para libertar as pessoas do poder do diabo, viva uma vida de oração e jejum. Consagre a sua vida, santifica a sua vida, porque o maior poder não está nas mãos da pombagira, o maior poder não está na mão do tranca-rua, o maior poder não está na mão do Exu Caveira, não está na mão, aleluia, da Maria Padilha, nem do Mulambo, nem do Sete Flecha. O maior poder está nas mãos da igreja, está nas suas mãos. A Bíblia diz, Mateus capítulo 10, versículo 1, e chamando os 12, deu-lhe poder e autoridade para expulsar o demônio, pisar na cabeça da serpente e no escorpião. Oh, glória a Deus. O mundo espiritual é coisa séria. Eu já vi coisas profundas acontecer. No Rio de Janeiro, de madrugada, eu lembro que uma família desesperada, isso tem muitos anos, nem casado eu era bem novo, mas já tinha uma vida de oração, vida consagrada de jejum, passava a noite nos montes orando, aleluia. E eu lembro que aquela família ligou na igreja, e é na igreja onde eu congregava, e eu estava ali com alguns irmãos buscando a Deus de madrugada. E de repente o vice-presidente da igreja me chamou, eu e o irmão Jário, dizendo, vai até a casa daquela família, expulsa um demônio que está manifestado na pessoa. Ao chegar naquela casa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, eu me lembro que ao entrar na casa, eu vejo um homem completamente cheio de demônio. O seu semblante estava cheio de sangue. Como assim cheio de sangue? Havia se machucado, havia quebrado a testa dele e havia muito sangue escorrendo pelo seu rosto. Logo, eu pensei que era um filme de exorcismo, um filme de terror, ao olhar para o rosto dele com muito sangue. E quando nós chegou, ele olhou para nós com uma legião, ele começou a fazer e lambendo sangue pela boca, botando a língua para fora. Louvado seja Deus. Eu, irmão Jário, era homem de oração e jejum. Aquele demônio não me intimidou. Nós já chegou ordenando que aqueles demônios saíssem daquele jovem, sendo, meu irmão, que eu ainda estava aprendendo na caminhada, eu estava buscando a Deus, não tinha muita experiência, e foi uma guerra terrível, aleluia. Aquele homem pegou a grade do fogão e tentou jogar em mim, levantou a grade. Quando ele foi jogar, ele ficou paralisado. Depois ele pegou um jarro de planta, tentou jogar, ficou paralisado. Pegou uma garrafa de quiboa, tentou beber, ficou paralisado. E ele tentava vir para cima de nós. E logo eu entendo que Deus não permitiu ele colocar as mãos em nós. E ali nós expulsamos o demônio daquele homem. E foi uma guerra. E nós repreendendo o demônio daquele homem. Ao sair daquela casa, quando eu estava indo embora, de repente eu senti alguém bater na minha barriga. Eu tomei um tapa na barriga, mas não era ninguém. Não era uma mão humana. Não era, aleluia, um ser humano. Eu senti um tapa invisível. Eu senti aquela pancada na minha barriga.
Logo eu senti a fúria do diabo tentando me atacar, e eu repreendi aquilo ali, e nós fomos embora. No mundo espiritual existem coisas que você nunca viu, e ao ver, tu vai ficar surpreendido, que as forças espirituais existem. Os demônios faz coisas terríveis na vida de um ser humano. Estava eu em Cabo Frio, há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, região dos Lagos, pregando dentro de uma cadeia de mulher, e de repente uma jovem manifestou uma legião de demônio. Eu só vi aquilo em filmes, aleluia, quando aquelas pessoas em filme, aleluia, de comédia ou filmes engraçados, a pessoa toma um choque, o cabelo dela arrepia todo. Quem já viu isso em filme? Só em filme que eu vi isso, aleluia. Mas agora eu vou estar vendo ao vivo e a cores. Aquela mulher manifestou tanto demônio que o cabelo da cabeça dela todo arrepiou, ficou tudo para o alto. Oh, glória a Deus, ficou tudo assim para o alto. Eu fiquei assustado. De repente aquele demônio começou a dar cabeçada no chão. A cabeçada era tão forte que fazia um barulho muito forte, parecia que alguém estava batendo com o martelo no chão. Houve um pavor dentro da cadeia, houve aleluia, um medo dentro da cadeia. Mas naquela época eu já estava com mais experiente. Ordenei que aquela legião saísse do corpo daquela mulher, e aqueles demônios saiu. Veja bem, no mundo espiritual tem demônio que possui uma pessoa, ela anda sobre a brasa de fogo. Existem rituais de magia negra, existem rituais de bruxaria, que a pessoa come vidro, anda sobre o fogo, se corta com navalha, engole até a gilete, bebe a noite toda a cachaça, e a pessoa depois não fica bêbada. Então veja que existe no mundo espiritual forças demoníacas, existem demônios que atuam na vida de pessoas para destruir. E como vencer esses demônios? Somente pelo poder que há no nome de Jesus, vivendo uma vida consagrada, uma vida de oração. E se eu disser para você que quem induz a pessoa a matar é o diabo, quem induz a pessoa a cheirar um pó é o diabo. Que isso, pastor? Sério, sim. Os demônios são espírito, ele não tem nariz, ele quer usar o teu nariz para cheirar um pó. Ele não tem boca, ele vai usar a tua boca para fumar um baseado, para fumar um cigarro, para fumar uma pedra, para tomar uma cachaça. Ele não tem corpo, ele vai entrar no seu corpo para se prostituir, vai te levar para a homossexualidade, para o lesbianismo, para o adultério, para a prática imoral diante de Deus. Satanás é sujo, ele só precisa de um corpo. E se você não obedecer a Deus, não está sujeito a Deus, como a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, no versículo 7, sujeitai-vos pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. Só tem como vencer sujeitando a Deus, resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Diga glória a Deus. Então eu vejo agora algo sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque não é uma coisa normal na vida de um homem de Gadara. Há 2000 anos atrás esse homem estava possuído. E eu já vi muitos sinais. Se eu for falar todos os testemunhos aqui, vai te assustar. Eu já expulsei demônio de uma mulher que estava grávida. Eu coloquei as mãos sobre a mulher. Várias vezes isso, minha esposa já viu também. Aleluia. E ao expulsar o demônio dela, eu percebi que o demônio não estava na verdade na mãe, estava na criança no ventre da mãe, grávida, desde a barriga. Como assim, pastor? Sério, sim. E de repente a mulher caiu endemoniada, a barriga dela começou a pular e mexer muito forte. Eu tenho isso em vídeo até no canal há anos, aleluia. E o que aconteceu? Eu vi a criança pulando, todo mundo vendo. Eu chamei até pessoas, coloca a mão na barriga dela, e o demônio
demônio pulando na barriga da criança ali. O demônio queria matar aquela criança desde o ventre da sua mãe. Satanás queria matar aquela criança no ventre da sua mãe. E de repente eu ordenei no nome de Jesus que aqueles demônios saíssem do ventre, aleluia, daquela mulher, da barriga daquela mulher, daquela criança. E os demônios saíram. Na África existe bruxo que mata a criança já no ventre da mãe. Existe bruxo que já faz feitiço e a criança já vai nascer enfeitiçada. Tem muitas crianças que morrem porque Satanás tenta matar. Obra de bruxaria, feitiçaria é surreal, isso acontece. Então veja bem aonde eu quero chegar, que o mundo espiritual existe e que você não pode brincar com o mundo espiritual. Muitas pessoas são atacadas dormindo. Como assim, pastor? Existem demônios que faz a pessoa fazer sexo dormindo. Ela está dormindo e começa a ter relação sexual na mente dela em sonhos. E olha só, com ela sozinha, Satanás usa o corpo daquela pessoa, se apodera da mente daquela pessoa, porque a pessoa está dando brecha para pornografia, ou para aleluia, para alguma brecha na pornografia, na masturbação, na cobiça. Então aqueles demônios te visitam à noite dormindo. Eles entram na sua mente e faz você se relacionar com eles. Irmão, isso existe no mundo espiritual. Presta bem atenção, irmão, precisamos tampar as brechas. O diabo não brinca. Ele sabe que ele tem pouco tempo, então ele está investindo pesado. Aleluia. Se você gosta de bolo de chocolate, ele não vai te dar bolo de coco, ele não vai te dar bolo de limão, ele vai te dar o que você gosta. Tudo pela sua alma, tudo pela sua alma ele vai te dar, para levar a sua alma para o inferno. Este homem gadareno estava sob o poder de Satanás. Este homem estava possuído. Aleluia. A primeira coisa que eu vejo é que o homem gadareno, agora eu vou começar a pregar, olha para mim. A primeira coisa, este homem estava possuído por demônios. A segunda coisa, morava nos sepulcros. Sabe o que é sepulcro? Sabe o que é? Sepulcros? Cemitério. Aleluia. Ele morava no cemitério, no sepulcro. Uma pessoa, para morar dentro do cemitério, ela tem que estar possuída. Porque existem pessoas no mundo espiritual, o diabo é tão sujo, e se tem um lugar que ele gosta de fazer sacrifício é dentro do cemitério. Se tem um lugar que os macumbeiros gostam de entrar à noite, é no cemitério. Os satanistas, roqueiros pesados, gostam de entrar no cemitério. Dentro do cemitério eles bebem cachaça, fazem sexo, fumam maconha e incorporam na madrugada dentro de um cemitério. Veja que os rituais espirituais é surreal, existe. E esse pacto na vida de uma pessoa precisa ser quebrado. E somente pelo poder do nome de Jesus. Veja bem, esse homem estava possuído, número 1. Número 2, este homem morava dentro de um sepulcro. Aleluia. Terceira coisa, ele vivia em grande miséria. Ele vivia sujo. Este homem não tinha, aleluia, roupas. A Bíblia diz que ele vivia nu. E a Bíblia diz que ele se feria com pedra. Se fosse nos dias de hoje, aleluia, os melhores psicólogos da atualidade, os melhores médicos psiquiátricos iam dizer que este homem está com um problema mental. Este homem tem um distúrbio mental. Este homem, ele tem uma crise, aleluia, que impulsiona ele a agir dessa maneira. Este homem ia ser internado nos hospitais psiquiátricos, ia tomar medicamento, ia fazer todo o tratamento, mas não ia adiantar, porque o problema deste homem
não era um problema mental, mas era um problema espiritual. E para expulsar demônio, não expulsa com demônio, não expulsa com remédio nem com pancada, só expulsa pelo poder do nome de Jesus. A quarta coisa que eu vejo na vida deste homem, aleluia, este homem trazia perigo para as pessoas. Esse homem trazia perigo para as pessoas. Todos da cidade de Gadara tinham medo deste homem. Esse homem era assustador. Esse homem era possuído. Quem olhava para este homem tinha medo. Aleluia. A quinta coisa, este homem era incontrolável. Ninguém conseguia controlar este homem. Mesmo prendendo ele com cadeias, mesmo prendendo ele com grilhões, este homem era incontrolável. Diga graças a Deus. E a Bíblia diz que agora Jesus vai na cidade de Gadara libertar este homem. Jesus Cristo é o libertador que transforma a vida de um ser humano. A maior, veja bem, a maior libertação, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Jesus, ele liberta e transforma a vida de um homem. A maior libertação, como eu disse, não é só expulsar o demônio de uma pessoa. Tem muitas pessoas que os demônios são expulsos, mas não houve na vida daquela pessoa uma transformação. A maior libertação é quando o demônio é expulso e há uma transformação na vida da pessoa. Mas essa transformação vai depender de você. Vai depender do seu arrependimento. Diga graças a Deus. Diga glória a Jesus. Diga aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro daquele homem. Jesus vai expulsar o demônio daquele homem. E a Bíblia diz que quando os demônios viram Jesus, eles então reverenciou Jesus, dizendo: conjuraste por Deus que não me expulsaria antes do tempo. Jesus então vai perguntar qual é o seu nome. Veja bem, tem pessoas que muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, não entende o que é o mundo espiritual. Mas Jesus vai entrevistar aquele demônio, vai perguntar para aquele demônio qual é o seu nome. Qual foi o objetivo? De mostrar para a humanidade que legiões de demônios são capazes de possuir uma pessoa e destruir a dignidade da pessoa, a vida da pessoa. Aleluia, Jesus expulsa aqueles demônios. Os demônios vão entrar nos porcos, porque lembra que eu falei que ele precisa de um corpo para entrar? Ele precisa de quê? De um corpo para entrar. E ele entra nos animais, porque o animal é um corpo. Não. Eu lembro que quando eu subi o monte, há muitos anos atrás, desde o início da minha convenção, eu ia para o monte, era um monte bem alto no Rio de Janeiro, orar. Sempre que eu passava na entrada do monte, havia uma casa. E sempre que eu passava ali para subir o monte, os demônios entravam nos cachorros para me atacar. Os cachorros tinham dentes como de vampiro, os olhos bugalhados, babando, e todos eles tentavam me morder, me atacar. E eu lembro que muitas das vezes eu passava quietinho, sem nenhum barulho, mas o demônio dizia: já vem ele, vão me impedir dele subir o monte. E vinha aquela cachorrada tentando me pegar, tentando me atacar.
e eu repreendia em nome de Jesus. E eu ficava com a Bíblia assim, aleluia, expulsando aqueles demônios, os cachorros tentando me morder, e eles latindo muito, tentando me atacar. Eu saio em nome de Jesus, saio em nome de Jesus. E era uma guerra travada, irmão. Aleluia. Dá licença. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, igreja? Diga glória a Jesus. Veja bem. Aleluia. Então veja que a libertação, ela vai depender muito, não é do pastor, mas é de você. Porque se for só para expulsar o demônio da vida de uma pessoa, é fácil. Como que é fácil, pastor? Em nome de Jesus eu te ordeno, sai! Ele vai sair. Ele vai ficar de longe, olhando para você. Eles vão ficar conversando. Será que ele vai sair? Será que ele vai querer mudar de vida? Será que ele só foi para o culto para assistir? Será que ele só foi para o culto para cuidar da vida dos outros? Será que ele foi para o culto? Será que ele foi para o culto para ver qual que é? Não, é desse. E eles ficam só observando. Eles ficam só te olhando. Será que ele vai querer? Será que ele vai largar os? Será que ele vai largar a mulher que não é dele? De longe. Fica todo mundo. Será que vai? E aí aquele irmão, ele toma um caráter com Deus, se arrepende de verdade. O Espírito Santo entra na vida dele, aí os demônios. Perdi aquela vida. Mas aí os outros demônios ficam olhando. Aí o cara entra na Kombi. Ué, irmão, tá me olhando de cara feia aí. Já começa aquela briga, aquela discussão dentro da Kombi, hein? E aí, irmão, tá falando de mim? Aí os demônios, vamos entrar. Ele não quer nada com Deus. Oh, glória. Aí entra a capetada toda. Aí até o andar do cara muda. Ele já começa a andar gingando. E fica com cara de bravo. Eu cheguei no centro de recuperação, tinha um irmão lá com uma cara que eu falava pra você, irmão. Porra. Falei, é ele que está lá agarrado. É ele, porque crente que tem um Espírito Santo de Deus não anda com cara de bravo, não, irmão. Louvado seja Deus. Diga a glória a Jesus. Aleluia, diga a glória a Deus. Veja bem, a libertação traz uma grande mudança. Repita comigo essa frase. A libertação traz o quê? Uma grande mudança. Quando Jesus transforma uma vida, a mudança é evidente. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é isso? Libertação. Veja bem, o que vai acontecer na vida do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que depois que Jesus expulsa os demônios dele, depois que Jesus prega para aquele homem vai reconhecer
Jesus. Aleluia. Um dos primeiros pontos para você ser liberto é reconhecer Jesus. É reconhecer que você precisa mudar. É reconhecer que você precisa ser liberto. Como que a pessoa vai ser liberta se ela não reconhecer? Diga amém. Então veja bem, a Bíblia diz que Jesus expulsa os demônios daquele homem, transforma a vida daquele homem. E o que vai acontecer no texto capítulo 5? A Bíblia diz que aquele homem vai estar vestido em perfeito juízo. Marcos, no capítulo 5, você vai ver que ele vai estar vestido em perfeito juízo. A mente dele vai ser restaurada. A vida daquele homem vai ser restaurada. Ele vai sair dos sepulcros. Ele vai se vestir como uma pessoa normal. Vai cortar o seu cabelo. O seu linguajar vai mudar. Aquele homem que falava sozinho, agora está sendo transformado. Vai estar vestido com dignidade. Ele vai transmitir agora o testemunho de uma vida liberta. Como eu disse, a libertação traz grande testemunho de vida. As pessoas agora vão olhar para aquele homem e vai ver ele vestido em perfeito juízo. Vai ver aquele homem que matava, que estrupava, que bebia, que assaltava, que era bandido, que era prostituta, que era homossexual, que era um dogrado, aleluia, que não valia nada. Quando as pessoas olhar para você, vai ver em você um grande testemunho de uma vida transformada pelo poder de Deus, uma vida que foi liberta pelo poder do Evangelho. E a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis. O que me chama a atenção no texto que Jesus libertou ele, irmão, ele queria seguir Jesus. Ele queria o quê? E Jesus estava com os discípulos com uma missão. Jesus falou, não, volte para sua casa e testemunha. Vai lá e conte para eles. Pode ler o texto aí, que está escrito assim. O que eu fiz. Sabe por que Deus te tirou do mundo? Para você dar testemunho. Sabe por que Jesus te tirou das drogas? Para você dar testemunho. Sabe por que Deus tirou da prostituição, da idolatria, da macumba, do homossexualismo, do lesbianismo, do adultério? Sabe por que Deus tirou da vida louca que você vivia? Para dar testemunho. Sabe por que você está servindo a Deus hoje? Para dar testemunho. Deus te tirou do mundo para dar testemunho. Agora, qual é o testemunho que você tem dado? Porque Jesus vai mandar aquele homem voltar para sua casa e dar testemunho. E todos se admiravam dele. Lê o texto que você vai ver. Quando Deus transforma uma vida, ela se torna uma evidência viva que Jesus transforma. E qual é o testemunho que Deus te chamou para dar? A mudança. Porque a aparência as pessoas, nossa, está bonito, está gordo, está lindo. Mas houve mudança? Não houve mudança, então você vai ficar só gordo e tua aparência. Deus te tirou do mundo para você dar testemunho de vida. Que testemunho é esse? Mostrar para o mundo, para as pessoas que não acreditavam em você, que te condenaram, que te julgaram, que não deram nada por você, que foi através do poder do Evangelho que a sua vida foi transformada.
E o testemunho de vida que as pessoas vão ver em mim e em você. Quem te viu no passado, quem te viu em outrora, via um homem de um jeito, agora vai ver você diferente. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem mentia, falava palavrão, quem era adúltero não é mais, quem era ladrão não é mais, quem era alcoólatra não é mais, quem era afeminado não é mais, quem era lésbica não é mais, quem era idólatra não é mais, porque houve uma transformação na sua vida, Jesus te libertou e agora o seu testemunho de vida vai alcançar muitas pessoas. Você sabia que através do seu testemunho, muitas pessoas podem ser alcançadas? Você sabia que através do seu testemunho, muitas pessoas podem se converter ao Evangelho? Agora você sabia que através do seu mau testemunho, você pode afastar muitas pessoas de Jesus? Diga comigo, Deus me chamou para dar testemunho da minha transformação, da minha libertação. Amém, irmão? E através do seu testemunho, muitas pessoas vão querer esse Jesus. Deus te chamou para ser uma bênção. O diabo tem sede da sua alma. O diabo tem sede de levar sua alma para o inferno. O diabo tem sede de beber o seu sangue. Não dá esse gosto para o diabo. Deus te deu uma única oportunidade. Abraça esta oportunidade. Busque a sua libertação. Pastor, como buscar minha libertação? Se arrependendo. Como buscar a minha libertação? Reconhecer que você precisa mudar. Como buscar a minha libertação? Buscando em Jesus, o único que pode mudar. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Como buscar minha libertação? Buscando apoio dos irmãos, porque sozinho você não vai conseguir. Por isso que Deus levanta pessoas para te apoiar, para te ajudar, para te estender a mão. É buscando a Deus, é consagrando a Deus, buscando nos cultos, buscando na palavra, orando, louvando, exaltando. As cadeias serão quebradas na sua vida e tu serás uma mulher livre, um homem livre para a glória de Deus. Aplaude a Jesus. Agora, para mim terminar, o maior segredo da libertação, porque todos os dias nós passamos por um processo de libertação, sabe? Eu com 24 anos de cristão, não estou totalmente liberto. Que isso, pastor? Eu fui liberto da bebida, da prostituição, das coisas do mundo, eu fui liberto de muitas coisas. Mas existem coisas na minha vida, humanamente falando, eu preciso me libertar todos os dias. E como se libertar, pastor? Permanecendo na palavra de Deus. Permanecendo na presença de Deus. Permanecendo. Se você permanecer todos os dias, o Senhor Jesus vai te transformando. Ele vai te libertando. Ele vai moldando o seu caráter. Aleluia. Todos os dias nós precisamos reconhecer. Eu preciso mudar. Eu preciso me libertar. Então busque, permaneça nesse propósito. Louvado seja Deus. Fique em pé toda a igreja. Irmão, você que passa por batalhas espirituais na sua vida, você que ouve vozes, espiritual existe. Talvez a porta bate sozinha, a porta do guarda-roupa abre sozinha, não é filme de terror não, é surreal. Pessoas que já dormiu, e quando você estava dormindo, tu sentiu que alguém te sufocando, quem já sentiu isso? Agarrando no teu pescoço.
É como se um demônio agarrasse no teu pescoço. O irmão João lá atrás já sentiu. É real. Espiritual certo, pensamentos pesados. Você que quer a libertação, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você que sente que foi vítima de obra de macumba, vem aqui à frente. Você que sente que algo te persegue no mundo espiritual, por favor, vem aqui à frente. Não tenha medo. Venha que eu quero orar pela sua vida. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da libertação. Venha, por favor. Você que sente gosto de sangue na boca, vem aqui à frente. Você que sente o gosto do álcool na boca, você não bebe, mas sente o gosto dele. Parece que vem aquele gosto, vem aquele cheiro. É o inimigo te perseguindo. Vem aqui à frente, você que quer libertação. Jesus quer te libertar para você dar testemunho. Você que não consegue se libertar de algo na sua vida, vem aqui à frente. Não precisa ter vergonha. No ano de 2002, eu fui à frente quando o pastor chamou. E eu precisava de uma libertação porque eu tinha o corpo fechado para o diabo. Lá em Guarulhos, São Paulo, eu fui dentro de um terreiro de Umbanda e fechei meu corpo para o diabo. Amarrei um contra-angu no meu braço. Bati cabeça ali, para os demônios, me deram cachimbado. Jogaram incenso queimado em cima de mim. Disseram que eu era filho de um demônio lá. E eu andando, achando que estava guardado pelo diabo. Não estava. Dentro de um baile funk no Rio de Janeiro. Fizeram uma covardia comigo numa briga. E eu quase que eu vinha a morrer. Tomei um mata-leão, fiquei desacordado muitas horas, tive que ir para o hospital, quase quebraram o meu pescoço, tive que andar com o pescoço enfaixado. Fiquei sem oxigênio no cérebro, fiquei desacordado, perdi a minha memória. Mas Jesus me deu a oportunidade de viver. Jesus me libertou. E sabe o que aconteceu quando eu aceitei Jesus? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aquele pacto que eu tinha com o diabo foi quebrado. Foi rompido na minha vida. Louvado seja Deus. A minha vida mudou. Aquela opressão que eu tinha na minha vida saiu. Aquele vazio, aquela depressão saiu da minha vida. Aquele vício que eu tinha do cigarro, da bebida, do álcool saiu na minha vida. Aquele espírito de prostituição que eu tinha na minha vida, onde eu ia, o diabo me dava mulher. A pombagira me dava mulher, irmão, saiu da minha vida. Porque verdadeiramente Jesus me libertou. E durante esses anos todos eu venho dando testemunho da verdadeira libertação. Que Jesus liberta e transforma a vida de um homem. Eu falava muita gira do crime. Eu falava muito palavrão. Eu gostava de cantar raps proibidos. Que falava de facção. Louvado seja Deus. Eu falava mais palavrão, mais gira do que uma palavra normal. Eu andava com a bermuda caindo, gingando, na malandragem. E depois que eu me converti, eu descobri que lá na macumba tem um demônio chamado malandro. Zé Pilinto, que faz a pessoa andar na malandragem. Irmão, e Jesus me libertou. Ele me transformou. Você precisa crer que Jesus liberta o homem. Você precisa abrir o teu coração, se arrepender, que hoje é a noite que Deus vai mudar a sua vida. Hoje é a noite que essa maldição vai ser quebrada na sua vida. Hoje é a noite que Jesus quer te transformar num novo homem, numa nova mulher. Você que me vê pela transmissão deste culto na internet. Hoje é a noite que Deus quer mudar a sua vida. Fecha teus olhos, levanta a sua mão para o céu. Diga comigo: Jesus, me liberta. Muda a minha vida. Muda a minha mente. Muda o meu coração. Quebra, Jesus. Fecha os olhos aí, todo mundo. E Jesus vai quebrar agora. Vai quebrar.
Satanás vai cair por terra, dá o seu grito de derrota. Quebra, Jesus, a maldição agora. Quebra, Jesus, o pacto agora. Quebra, Jesus. Repreende os demônios agora. Vai repreendendo agora, Jesus. Vai repreendendo agora. Agora, toda maldição hereditária que vem dos antepassados, dos pais, dos avós, tudo que foi consagrado quando esta pessoa ainda estava no ventre. Quebra agora, Jesus. Vai quebrando agora, Jesus. Bora. João. Aí, ó, a risada do cão aí. Vem cá você, cá. Ó, ó como é que fica o corpo da pessoa aí, ó. Calma, como é que fica. Legião, tu vai sair do corpo dele agora. Tudo que você ganhou para destruir a vida dele, vamos embora, vai saindo. Todo o trabalho de macumba, feitiçaria. Eu quero que saia toda a legião agora. Em nome de Jesus. Olha como é que... Respiração muda, tudo muda, irmão. Vem cá, irmão. Não fica com medo não, você mesmo. Vem aqui. Em nome de Jesus. Satanás, tu vai sair do corpo dele. Legião do inferno, tu vai sair da vida dele. Agora, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! A primeira e a última legião em nome de Jesus, sai! Todo espírito maligno sai da mente, da carne em nome de Jesus, sai! Amém. Aleluia. Irmão, quem sentiu arrepio forte no corpo, vem aqui agora para me orar em nome de Jesus. Tem que sentir o arrepio no corpo, coração acelerar, vem aqui. Rápido. Venha rápido, em nome de Jesus. Isso, vem cá. Em nome de Jesus, eu repreendo agora que toda maldição, que toda seta, em nome de Jesus, sai!
Toda a igreja. Fecha teus olhos. Faz pedido para Deus de uma libertação que você precisa. Fala com Deus. Pede para Deus agora a libertação que o missionário Edson vai estar orando. Pela sua libertação. Fecha os olhos e faz um pedido para Deus. Senhor, eu preciso ser liberto disso. Ele vai orar. Vai abençoar a tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Pai, a tua palavra diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, neste momento, Pai, nesta palavra, pela fé, Senhor, eu peço no nome santo de Jesus Cristo a libertação, Pai da glória. Eu peço que o Senhor liberta cada vida, Senhor. Vai libertando, ó Pai da glória, vai transformando, Senhor. O Senhor que conhece, que sonda os corações. Neste momento, aleluia, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai da glória, que o Senhor neste momento toca em cada vida, neste momento, Pai. Aquilo, Pai da glória, que parece impossível. Neste momento, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor Jesus, aleluia, que esta pessoa recebe a sua libertação, que esta pessoa recebe a sua cura, que esta pessoa recebe a sua paz, que esta pessoa recebe neste momento, meu Deus e meu Pai, a vitória sobre esse vício, a vitória sobre esta doença, a vitória, aleluia, sobre esse problema, Senhor. Neste momento, meu Deus e meu Pai, eu peço neste momento, Senhor, que o Senhor quebre as cadeias neste momento, Pai, porque há poder no teu sangue, Jesus. A tua palavra diz no livro de Isaías que a unção, aleluia, quebra toda a condenação, toda a cadeia. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, pela unção de Deus, Pai, que o Senhor quebra toda a cadeia, que o Senhor quebra toda a prisão, toda a grilhão neste momento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, a vitória no sangue de Cristo. Eu peço, Senhor, a libertação no sangue de Cristo. Eu peço a cura no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida do pastor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor. Nos abençoa, esteja conosco. Nos guarda na tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Jesus, recebe a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a santa comunhão do Espírito de Deus estejam convosco e vos digam.